Olá, queridos amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado, muito bom ter você aqui hoje, quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. O tema do estudo de hoje é Percebendo Oportunidades Providenciais. Vamos orar para seguir no estudo de hoje. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e prosseguirmos nesta carreira cristã. Abençoa-nos, em Cristo oramos agradecidos. Amém. Muito bem, o texto de hoje está no livro de Atos, no capítulo 8. É um texto muito conhecido do mundo cristão, não é? Ele aborda a história de Filipe junto ao eunuco, não é isso? Que estava voltando de uma festa importantíssima em Jerusalém, uma festa religiosa, para a sua terra na Etiópia, não é isso? O livro está repleto de histórias de como os discípulos se aproveitaram de oportunidades providenciais que foram dadas por Deus para o avanço da obra. Sim, o livro de Atos mostra realmente o início efetivo e efervescente do ministério dos apóstolos de Jesus Cristo. Filipe, um seguidor muito próximo de Jesus, estava em íntima comunhão com Deus e foi usado em algumas ocasiões para atrair pessoas ao cristianismo, à religião, ao credo que Jesus Cristo acabara de fundar. Em todo o livro nós vemos relatos impressionantes da igreja primitiva e de como ela cresceu apesar dos desafios que lhes foram impostos. Não é isso? Conforme os desafios são colocados pelas dificuldades da humanidade, o Senhor Deus vem providenciando oportunidades ímpares, providenciais, para que o Evangelho progrida. Ora, quando cheguei a Troade, disse Paulo, para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Deus abriu uma oportunidade para Paulo falar no continente europeu, na Macedônia. E ele foi para lá, embora houvesse acabado de chegar em Troade, para evangelizar da mesma forma. Paulo tinha consciência de que essas oportunidades elas podem passar rápido. E por isso ele se movimentou direto na direção de executar o serviço de evangelismo, aproveitando aquela oportunidade que Deus havia dado. Hoje, o Novo Testamento, a era em que eu e você vivemos, é um momento onde nós vivemos oportunidades extraordinárias que Deus tem providenciado para compartilharmos a nossa fé. Você tem aproveitado as suas? Será que eu tenho aproveitado as minhas? São desafios. Muitas vezes oramos de forma genuína, sincera, lá no nosso quarto, na nossa casa, ajoelhados, e pedimos a Deus uma oportunidade para sermos usados no ministério, e Ele nos dá a oportunidade. Será que estamos aproveitando da maneira que deveríamos aproveitar? Pense nisso. Em Atos de 8 a 26, você vê o encontro de Filipe com um eunuco. Essa é uma história recheada de bênçãos da intervenção divina. Um anjo guiou Filipe até aquele lugar. Eu gostaria de dividir com você o que é extraordinário na história de Filipe do eunuco, é que Filipe ele está todo o tempo atento à voz de Deus. O comentário bíblico do livro de Atos, ele diz o seguinte: é um fato real que as circunstâncias favoráveis ou não à pregação acabam sendo um instrumento muito instrumentos muito úteis nas mãos de Deus, porque Ele pode aproveitar um obstáculo, uma dificuldade, um impedimento para abrir uma oportunidade para que Ele seja ouvido por uma pessoa que normalmente, em condições tranquilas, como diz por aí, né, em condições normais de temperatura e pressão, não parariam para ouvir a voz de Deus, não demandariam o desejo ou não interromperiam suas atividades corriqueiras, cotidianas, para ouvir a respeito de Deus. O comentário diz que um anjo falou com Filipe, ou seja, uma comunicação direta do céu. O anjo falou com Filipe porque Deus mandou ele falar, porque o Espírito Santo mandou ele falar.
Ele está em íntima comunhão com Deus e ele recebe uma comunicação direta. A comunicação diz, olha, levanta-te, dispõe-te e vai para tal lugar, vai para o sul, na direção de Gaza, etc. Filipe não pergunta por quê. Ele nem pergunta o que vai fazer lá. Ele simplesmente recebe uma orientação de um anjo, ele levanta e vai. E eu fiquei pensando, sabe, quero dividir com vocês aqui uma confissão, fiquei pensando em mim mesmo. Será que eu iria? A que nível de comunhão tenho estado com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, para ouvir uma mensagem trazida por um anjo dos céus e obedecer sem questionar, sem perguntar, simplesmente obedecer. Ele não disse, Filipe não perguntou, Deus manda, ele vai. É uma ordem divina, ele diz para si mesmo, se é Deus que está mandando, eu devo ir. E ele segue naquela direção. E ele chega lá e ele começa a andar ao lado do carro do etíope que estava viajando de volta para a sua terra. Esse homem era um homem muito importante. Ele cuidava dos tesouros da rainha Candace. Rainha de Candace, né? E o texto, o comentário bíblico, sugere que esse homem era judeu e por isso havia estado em Jerusalém para essa comemoração. O Espírito Santo sabia e sabe muito bem como trabalhar na mente de um judeu para apresentá-lo ao cristianismo. Também não era incomum que voltasse de uma festa religiosa como aquela com um rolo de um texto bíblico, de algum profeta, obviamente todos do Antigo Testamento, ou parte de um livro que eram guardados em rolos especiais para isso. Não era surpreendente encontrar que estivesse lendo. Agora imagine uma estrada sem estar pavimentada, um carro sem amortecedores, saculejando para lá e para cá, mas isso não impedia que esse homem lesse, e como era hábito dos orientais, lia em voz alta, quantas vezes fosse necessário para compreender o texto. E o anjo diz para Filipe, aproxima-te daquele carro. O anjo está dando o serviço todo o tempo. Diz, dispõe-te e vai. Ele aceita, obedece e segue, sem questionar. Quando ele chega naquela caravana, ele recebe a orientação do anjo. Aproxima-te desse carro, e ele aproxima. E lá está o eunuco lendo em voz alta. Filipe, como um bom judeu, ele identifica rapidamente o texto que está sendo utilizado, que é de Isaías. Isaías se referindo ao Messias e o seu Calvário e um dos seus prismas. Sua curiosidade espiritual e seu interesse em saber o que o famoso profeta havia escrito eram muito maiores do que as dificuldades da viagem. Mais uma comunicação direta fica esclarecida quando o anjo diz para Filipe se aproximar do carro. Veja, o carro se movimentando, acho que Filipe precisaria fazer um trote, né, para acompanhar ali a velocidade, e ele ouve a leitura e ele pergunta, você compreende o que está lendo? E o eunuco responde, como é que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Mas era para esse motivo, para esse serviço, que o Espírito Santo havia conduzido Filipe até aquele local, para que ele pudesse, como um bom judeu convertido ao cristianismo, que havia lido boa parte do Antigo Testamento, se não todo, pudesse explicar para esse prosélito, ou seja, um recém-convertido ao cristianismo, o que significava o que ele estava lendo. O comentário segue dizendo, o Espírito Santo estava utilizando Filipe como um instrumento poderoso para iluminar a mente daquele estudioso da Bíblia. Eu e você podemos ser esse instrumento também. Para isso precisamos ser como Filipe, estudar a Bíblia previamente e estarmos em comunhão com o Espírito Santo para ele nos conduzir ao momento que ele entende que é ideal. Ele vai olhar para nós e vai dizer, tenho no Davi, tenho nessa pessoa tal ferramenta, e para esse serviço essa ferramenta é ideal, eu vou conduzir essa ferramenta para resolver essa questão. Compreende aqui? Sim. É evidente que ele lhe ensinou tudo, diz o comentário, porque tão logo chegou a um lugar onde tinha água, o que o eunuco perguntou? Eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe não perde a oportunidade e diz, olha, se você crê de todo o coração, nada te impede de ser batizado. E o eunuco faz uma confissão de fé.
Ele diz, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E você não precisa de mais nada para receber o batismo nas águas, a não ser reconhecer que Jesus Cristo é o Filho único, unigênito, morto, ressurreto, eternamente vivo à direita do Pai nos céus. Sim. Com esse batismo, o eunuco abandona o judaísmo e abraça o cristianismo que está nascendo. A Escritura havia iluminado sua mente, gerado nele a fé, e o Espírito Santo movido sua vontade para que ali mesmo se fizesse o que precisava ser feito. É a fé que move as decisões dos filhos de Deus. É a fé que nos conduz para a salvação. É a fé que nos faz deixar credos que não são suficientes à luz da Bíblia para abraçarmos a verdade bíblica explicada de maneira completa pelo Espírito Santo. A fé. Não mesmo, a Bíblia não é um livro lógico de matemática e de equações resolvidas. O livro Bíblia é um livro santo, inspirado pelo Espírito Santo e que nasceu no coração de Deus e foi entregue à humanidade para a nossa salvação. O texto ainda segue dizendo que logo eles saíram da água, né? Identificando de que os dois entraram na água e o eunuco fora batizado de uma forma por imersão. O termo usado aqui no texto, no original, é baptizem, que significa lavar alguma coisa mergulhada em água. Então o eunuco ele foi lavado naquela água, ele foi mergulhado naquela água, simbolizando que a vida que até então ele levava havia encerrado, como Paulo já ilustrou várias vezes, não é? Que o batismo é o sepultamento do velho homem e o renascimento para uma nova vida. E agora o eunuco sobe no carro feliz da vida, molhado, batizado, esclarecido da palavra, e o Espírito Santo retoma a ferramenta que é Filipe, retira dali e o leva para um lugar bem distante. Sim, que história magnífica de Filipe poder ter se colocado nas mãos de Deus a ponto de aproveitar uma oportunidade providencial magnífica como essa. Sim, eu e você podemos viver essas experiências. O mesmo Espírito está à nossa disposição. Nós podemos viver essas experiências e poder relatar e contar para as outras pessoas que estivemos tão próximos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que Ele nos enviou um anjo para falar conosco. É verdade. Essa é a meditação para hoje, o estudo bíblico da lição da Escola Sabatina para hoje. Eu fico por aqui na expectativa de te encontrar amanhã para partilharmos a bênção do estudo da palavra. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.